Hoje a gente tem um tema muito importante, nós vamos falar sobre a queda. A Bíblia é um compêndio de muitos livros. A palavra biblos é de biblioteca. Então, são vários livros de uma tradição. No Antigo Testamento, tradição judaico, e Novo Testamento, livros cristãos. Por isso nós dizemos que nós somos da tradição judaico-cristã. Agora, se eu tivesse que enumerar um capítulo da Bíblia para que você compreenda todo o restante da revelação, eu diria que é o capítulo que nós vamos estudar hoje. Nós vamos estudar o capítulo 3, que é a queda do homem no sentido de humanidade, a queda da humanidade. E eu queria pedir que Deus me desse sabedoria para expor o texto. Da nossa tradição cristã, a gente leva muito em consideração de que a Bíblia ela é inspirada e que ela tem poder. Então não é o pregador que tem o poder, mas quando a gente, movido pelo Espírito, consegue expor o texto bíblico. Que Deus nos ajude. Quero ler o relato da queda e depois quero tentar fazer essas aplicações tanto da tradição judaica quanto da nossa tradição cristã em uma conversa a respeito, tá bom? Vamos ler o texto. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Perceba que nem toda mentira ela é absurdamente mentirosa. As mentiras mais traiçoeiras que nós temos são as mentiras que têm elementos de verdade. Eu queria muito que você pensasse sobre isso, sobre as nossas pequenas distorções, sobre as nossas pequenas interpretações, mas que só diz respeito a um lado da história. Isso é muito importante, porque isso muitas vezes é uma mentira. Eu posso falar mal do meu casamento e posso estar certo naquilo que eu falo mal do meu casamento. Mas isso pode ser uma meia-verdade, pode ser só a minha interpretação dos fatos, pode ser uma distorção dos fatos. Porque cada um que olha o ponto a partir do seu ponto de vista. E também tem coisas boas no meu casamento, mas eu posso enfatizar aquilo que é ruim como um jeito de distorcer ou mal falar. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que as grandes mentiras são as mentiras mais absurdas, mas mentiras com elementos de verdade, elas são mais traiçoeiras muitas vezes do que a própria mentira. Foi isso mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Não é isso que Deus tinha dito, né? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, se você tiver uma caneta marca-texto, grife: como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, que comeu também. E os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de da figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Engraçado, como se a gente pudesse se esconder de Deus, mas a gente tenta algumas vezes. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Aí cá. E ele respondeu:
Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi isso que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Se você quiser grifar aí também outro texto importante: o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, e com sofrimento você dará à luz filhos, e o seu desejo será para o teu marido, e ele a dominará. E o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhes dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. E com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. E Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão, sua mulher. Um exercício interessante de você pensar é que Eva só aparece como um nome próprio só depois da queda, no capítulo 3. No capítulo 1 e no capítulo 2, Adão, que é Adamá. Adamá é feito do pó da terra ou da terra vermelha, significa humanidade. Então Adão não seria necessariamente um nome próprio até esse momento. Adão significa humanidade. E ambos eram Adão. Ambos eram Adão. E aí agora, depois do capítulo 3, aí no verso 25, Adão e Eva como mãe de todos os seres humanos. Ok? Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. E por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. E depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejando que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Deus, fala com a gente essa manhã. Eu gostaria de te implorar isso. Que o Senhor abra os nossos olhos para compreender a tragédia humana, para compreender o bem e o mal, para compreender, Senhor, que o Senhor é bom, o Senhor tem coisas boas para nós, e que nós sonhamos voltar ao tempo do jardim. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Onde está você? Onde está você, Adão? Essa pergunta teria fácil aplicação para qualquer um de nós. Onde está você, Fábio? Eu tenho te procurado. Onde está você, Mayra? Onde está você, Ronaldo? Eu tenho te procurado. Porque essa não é uma pergunta de lugar espacial. Onde está você? Como se Deus não soubesse onde Adão estivesse. Como se Deus não soubesse o lugar físico. Onde está você? Onde está o seu coração? É uma pergunta ontológica. A IECA é: o que você tem feito? O que você se tornou?
jogo de palavras aqui no hebraico extremamente interessante, porque a palavra astuto é arum, e quando eles perceberam que eles estavam nus, a Bíblia faz um jogo de palavra com arumim, que é agora eles se tornaram astutos como a serpente. A maldade invadiu. Então é como se agora eles estivessem serpentizados, agora eles tivessem astúcia, mas não aquela astúcia da compreensão boa. Eles perderam a ingenuidade. E depois disso, nada mais foi como antes. Nada mais foi como antes. Então, os rabinos vão dizer isso, que essa é uma pergunta de cunho psicoemocional. Essa é uma pergunta de núcleo existencial. Adão, onde está você? Que agora saiu da minha presença. Bom, aqui a resposta é que nós hoje estamos como humanidade, estamos fora da presença do Altíssimo, porque agora estamos caídos, somos caídos. É este lugar que Adão está. Onde está você, Adão? Caído. Eu estou fora da presença de Deus. E aí você vai entender tanto na tradição cristã quanto na tradição judaica, que este lugar da queda é uma queda existencial. Aquele que era dominado pelo amor, agora é dominado pelo medo. Você parou para pensar que aqui é o primeiro momento na história da humanidade em que eles sentem medo, eles se sentem inseguros. Você parou para pensar que pelo primeiro momento na história da humanidade, eles têm que lidar com a morte. Então, até então, eles não tinham que lidar com a morte, nem a morte física e nem a morte espiritual. Ter que lidar com a finitude, ter que lidar com questões como eu vou morrer, meus filhos vão morrer. Eles têm que lidar com a não proteção plena de Deus, porque agora eles estão lidando com as consequências dos seus atos. Ainda na terça-feira eu conversava sobre: será que liberdade é eu fazer tudo o que eu quero? E eu posso fazer tudo o que eu quero. Isso é liberdade. Mas será que eu posso agora ter a liberdade de fazer tudo o que eu quero e não ter consequências? Você sabe que na sexta-feira tem uma feirinha, lá no meu condomínio, dentro do condomínio, sabe? E fazia muito tempo que eu não comia, e tinha lá um hambúrguer desses artesanais, e tinha bacon no negócio. Eu senti aquele cheiro e eu falei: eu vou comer, eu sou livre. A Mayra não estava lançou a maldição do vampiro brasileiro. Você sabe que eu sou livre, se eu quiser, não só para comer esse hambúrguer na sexta-feira. Se eu quiser, eu posso comer esse hambúrguer todos os dias. Eu sou livre para isso, não sou? Eu sou livre. Agora, qual será a consequência de 6 meses comendo hambúrguer? Não aguenta, né? Acho que 1 mês, porque só como eu fiquei depois no sábado já explica que nem tudo que eu posso eu quero, nem tudo que eu posso me elimina das consequências. Então essa ideia atual de que você pode fazer tudo que você quiser porque você é livre, ela é distorcida. Então eu falei na terça-feira para as pessoas que nos visitaram aí, eu estava explicando para eles que aquele filho que nós chamamos de pródigo, que saiu da casa do pai para
viver uma pseudo-liberdade com a herança do Pai, é a humanidade. É a humanidade caída. É a humanidade que rompe com Deus. E aí vai viver a sua liberdade, mas a liberdade os leva para o fundo do poço. Leva para o fundo do poço, comendo comidas que se dão para os porcos. E alguns caem em si. Os que caem em si somos nós, que estamos tentando voltar à casa do Pai por meio de Jesus. Mas é por isso que os casamentos não se sustentam, por isso que os relacionamentos não se sustentam, por isso que a gente tem uma sociedade adoecida mentalmente. A gente está construindo coisas assustadoras, como a própria inteligência artificial, que tem muitos benefícios, mas que vai levar a um sem número de desemprego. Já tem falando que os próximos 5 anos serão decisivos na história da humanidade, são um dos mais importantes na história da humanidade. E a gente vai caminhando para isso. Somos livres, a gente faz tudo que a gente quer, mas a gente muitas vezes não mede as consequências. Então é uma queda existencial. Para não me alongar, eu quero falar sobre 6 aspectos da queda. Primeiro, nós caímos da complementaridade para o individualismo e nós experimentamos a solidão, ok? A primeira queda, nós saímos da complementaridade para individualidade ou individualismo e nós caímos na solidão. Se você olhar no final do capítulo 2, Adão olha para Eva e diz: essa é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Eles estavam nus e não se envergonhavam. O que isso significa? Bom, se você é alguém normal, você toma banho e você não tem vergonha do seu próprio corpo, porque é seu. Quando o primeiro casal, eles estavam nus, eles eram a continuidade um do outro, eles não se estranhavam, eles não se envergonhavam, eles eram complementares. Daí a ênfase que eu estou dizendo que a palavra Eva só acontece no segundo capítulo, no versículo 20, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, mas antes os dois eram Adamá, os dois eram humanidade, não se envergonhavam. Aqui já tem uma relação tóxica e doentia, porque Deus confronta em amor, mas confronta Adão. Adão, o que foi isso que você fez? Como que você sabe que você está nu? Você comeu daquilo? Aí ele já fala: a mulher que tu me deste. Ele já pega a culpa e lança para o outro. Ele lançou para a mulher a culpa. E a mulher olha para a serpente e diz: a culpa foi da serpente. Adão também tem dificuldade de lidar com a culpa e de alguma forma quer devolver a culpa para Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Então ele já está culpando a Deus, culpando o cosmos. Ele não consegue admitir a sua responsabilidade. Eu tenho ensinado muito que um cristianismo autêntico, ele é um cristianismo sem culpa. Ele é um cristianismo baseado em responsabilidade e não em culpa. Porque Jesus não morreu pelos nossos pecados. Os nossos pecados, eles não são algo físico. Jesus morreu pela culpa dos nossos pecados. Tanto que Paulo vai falar que o escrito de dívida foi rasgado, para que nós não precisássemos ter nem culpa diante de Deus e nem culpa diante das pessoas, porque nós já somos perdoados. Seria mais ou menos o seguinte, vou contar uma ilustração que alguns de vocês já me ouviram. Eu e Mayra temos um bebê, aliás, foi nos pedido ontem mais um bebê. Já estou devidamente vasectomizado, irmãos, então não temos.
Mas foi nos pedido mais um irmãozinho ontem. Aí, vamos supor, pedido aceito, uma criancinha de 6 meses na cama. 6 meses, 7 meses, criança começa a rodar, tá? Fiquem espertos aí, por favor, né? Clarice, ela já está rodando já? Meu Deus do céu. Essa criança cai da cama. Essa criança cai da cama. Eu estou lá trabalhando no meu computador. Mayra está lá, sei lá, cozinhando, trabalhando no computador dela. E a criança cai. De quem é a culpa? Nós temos 3 formas de agir diante disso. Eu posso me culpar. Ai, meu Deus, o que eu fiz que eu não estava olhando essa criança? Resolve o problema? Não resolve o problema. Mas tem gente que ainda em Jesus vive se sentindo culpado por tudo. Entendi uma pessoa que tudo ela pedia desculpa. Ela não percebia que a palavra culpa estava presente na vida dela. Então ela falava, não, eu falei desculpa. Nossa, eu tirei isso aqui do lugar, desculpa. E ela era aprisionada por isso. Um dia ela parou de falar. Não vai pedir desculpa. Libertei. Porque a culpa é tóxica. A culpa, ela nos diminui. Ela nos prende no passado. Mesmo que o passado seja recente, o bebê acabou de cair, eu fico preso no passado. Ou eu culpo o outro. Mayra, o que você estava fazendo que você não olhou esse bebê? Resolve o problema? Mas tem gente que vive falando isso. A culpa é da minha mulher. A culpa é do meu filho. A culpa é do Abel Ferreira. Aí a gente vai pondo culpa, entendeu? A culpa é do pastor. A culpa, e eu vou querendo grudar a culpa. E eu vou fazendo exatamente igual Adão. Adão fala, a culpa é da minha mulher. Eu estou me divorciando, a culpa é da minha mulher. Eu estou me divorciando, a culpa é do meu esposo. Mas as pessoas que colocam a culpa nos outros têm muita dificuldade de olhar para si mesmos, para suas próprias responsabilidades, de olhar para suas próprias demandas. São pessoas que preferem lançar para o outro a sua responsabilidade e não olhar para si e se quebrantar. Não tem relacionamento que se sustente dessa forma. E tem gente que assume as responsabilidades pela liberdade que Deus nos dá. Então, a palavra certa não é que nós vamos viver sem limites, mas é substituir culpa por responsabilidade. Olhar para o hoje, olhar para agora. Sim, Deus, eu pequei. Eu quero mudar daqui na frente. Sim, Deus, eu pequei. Essa era a resposta que Adão deveria ter dado. Sim, Deus, eu pequei. Fiz o que era mau aos teus olhos. Por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Foi porque ele era santo? Porque ele não errava? Então, essa coisa da culpa, ela gera rompimento. Voltar da queda é perceber as nossas responsabilidades, inclusive para manter-nos limpos, sem culpar o outro, sem ser tóxico. Isso é culpa da queda. A humanidade se tornou, então, individualista, egoísta, por causa da queda. Primeiro, então, é isso. Número 2. Tem alguma coisa aí tocando, hein? Nós saímos
do ser para ter. Ok? Vou ler aqui o texto do verso 4. Serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aqui tem duas aplicações, tá? Vai grifando aí sua Bíblia, tá bom? O que é este ser como Deus? Primeiro, que era uma mentira de que eles não sabiam o que era bom e o que era mal. Isso é uma mentira da serpente. Deus falou: vocês podem comer de toda a árvore do jardim. Você pode comer, é bom, não tem perigo, você pode comer, isso é bom. Você não coma da árvore que está no meio do jardim, porque é mal. Eles sabiam que era bom, e eles sabiam que era mal. Mas eles sabiam o que era bom e sabiam o que era mal, porque Deus é aquele que dizia o que era bom e Deus era aquele que dizia que era mal. Entenderam? Então eles sabiam o que era bom e sabiam o que era mal. A gente conversou na terça-feira também sobre o filho pródigo, falando sobre o que é essa herança, o que é essa parte da herança. Opa, peraí, mas o pai ainda está vivo. Como que o filho pede a parte da herança? A herança é quando o pai morre. Na verdade ali, a questão não é dinheiro. A questão ali é tutela. Quando você pede a herança com o pai ainda vivo, você está rompendo com ele, dizendo: pai, você morreu para mim. Eu não quero mais viver segundo a sua tutela. Eu não quero viver segundo a tua lei. Eu não quero viver segundo o seu propósito. Eu não quero viver segundo os seus valores. Eu estou rompendo com você. Então, Deus dizia o que era bom e Deus dizia o que era mal. E Deus continua a dizer hoje para nós o que é bom e o que é mal. Só que a humanidade caiu. E agora não é mais aquilo que Deus diz que é bom e aquilo que Deus diz que é mal. É aquilo que eu mesmo acho. Eu acho. Então a gente vai rompendo os valores em nome do eu acho. Eu acho que eu devo viver assim. E em nome do eu acho, eu vou rompendo e vou vivendo as consequências da queda. Em nome do meu achismo. Por isso que eu vivo falando, queridos, que a questão do pecado não é deixar Deus tristinho. A questão do pecado é a destruição. O texto de Hebreus fala que o salário do pecado é a morte. Mas não é a morte só física depois que você vai morrer. É a morte e a destruição ainda em vida. Porque se você faz o que é mal diante de Deus, a sua família sofre. Se você não vive segundo os valores de Deus, o seu corpo sofre, a sua mente sofre. Então, nesse sentido, o salário do pecado é a morte, porque ela nos destrói o tempo todo. Segundo, ainda dentro desse texto, do ser para ter, vocês vão ser como Deus. O desejo do humano é ser como Deus, é ter poder como Deus, é ser Deus na sua infinitude. Por que alguém é milionário e continua a desejar mais dinheiro e mais dinheiro? Por que não basta? Porque o desejo é ser Deus. Na verdade, na essência, o que você vai estudar nesse texto é que o desejo do humano é ser Deus o tempo todo. Eu quero mais dinheiro, eu quero mais fama, eu quero mais riqueza. O que o Putin quer? O Putin quer ser Deus. O que o Trump quer? O Trump quer ser Deus. O que o Elon Musk quer? Eles querem ser Deus. A questão é: será que nós também não queremos poder infinito? Nós não queremos ter tudo que a gente quer ter? Porque é fácil você olhar para o outro e dizer: o outro quer tudo. Mas o que eu quero? Se eu perguntar aqui com honestidade, quem aqui quer ser rico? Levanta uma das suas mãos. Que bom que vocês são honestos, tá? Eu achei que vocês iam falar que não querem. Mas por que a gente quer ser rico?
A gente quer ser rico porque a gente quer poder. A gente quer poder viajar. A gente quer poder não trabalhar. A gente quer poder, entenderam? Ó, poder. A questão é que, em nome de ser rico, num mundo marcado pelo pecado, o outro precisa ser pobre para ser rico. Citando, minha esposa é educadora, né? Citando Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Porque o problema não é desejar ser rico, é eu me tornar rico para oprimir o pobre. Então o problema do pobre é que se ele quer ficar rico, ele quer ser rico para oprimir o outro. Quando na verdade o sonho deveria ser equidade, justiça. Isso deveria ser o nosso sonho. Viver de uma forma um pouco mais equilibrada. E é óbvio que nós não vamos chegar nisso ainda aqui. Só na glória que nós vamos chegar nisso. Mas a corrupção do nosso coração marca as desigualdades. Então, nós mudamos do ser para ter. E nós queremos ter tudo, nós queremos ser deuses. Tem gente que não se contenta. Eu estava marcando o aniversário do nosso carro. Vai fazer 13 anos. Cantar parabéns para ele. 13 anos com o mesmo carro. Suportando-nos. Mas tem gente que troca de carro como troca de camisa. Porque esse agora é hidráulico. É porque esse agora é elétrico. É porque esse agora toca o hino do Corinthians. Não, os do Corinthians só toca, é só carro de pobre, de rico não toca hino do Corinthians, né? Tem gente que não vale a troca de camisa o tempo todo. E a camisa tem que ter aquela marca. A camisa tem que ter, o celular é aquele celular. E ela faz do objetivo da vida o ter e não o ser. Só que enquanto ela não descobrir quem ela é, a sua identidade em Deus, nada vai satisfazer. Ela vai ter uma camisa, ela quer duas, ela vai ter duas, ela vai querer três. Ela tem um celular, em 6 meses lança o outro celular, ela vai precisar de outro celular, ela vai ter um tênis, e ela precisa de outro tênis, e outro tênis, e outro tênis. No ser em Deus nós encontramos paz. Estou celebrando a recuperação. Robertinha, Elu, que estão aqui perto, celebrantes. Você é celebrante, pai celebrante, levanta a mão. Está aceitando Jesus, celebrante. Nós somos filhos amados. Quando você descobre quem você é em Deus, eu sou um filho amado, eu não preciso ter. Eu posso ter. O problema não é você. Não estou falando aqui que você não pode ter. Você pode ter. Mas você pode ter um carro. O ruim é quando o carro é que te tem. Você pode ter uma camisa. O problema é quando a camisa é que te tem. Aquilo faz tão parte da sua identidade que se você perder, você perde. Você não tem um emprego, é o emprego que te tem. E aí você vai. Então, você não é aquilo que você tem, você é o filho que Deus ama. Ok, gente? Nós mudamos do amor para o medo. Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim. Fiquei com medo, e porque estava nu, Arumim me escondeu de mim. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas eu tenho medo de que Deus não esteja no amanhã. E aí eu vivo ansioso no dia de hoje. Eu tenho medo.
medo de que o pão de cada dia não venha. Eu tenho medo de que o meu filho, eu estou tentando viver controlando tudo. Um dia eu estava partilhando a minha neurose com o João. Nossa, mas e se o João se envolver com droga? Ele tem 6 anos. 7 agora, 7 anos. Eu não quero que ele cresça, né? Freud explica, eu não quero que ele cresça. Cara, não dá pra controlar. O que eu posso fazer é ser presente, é ser um pai amoroso. Mas não dá pra controlar. Eu tenho medo de que o João ande de moto. Ah, então eu não vou andar de moto porque o João pode querer andar de moto. Eu não posso controlar. Posso ser exemplo, andar direito, não andar que nem um doido por aí, mas não tem como controlar. Tenho medo de que a Maria namore. Cara, quem é pai de menina está entendendo exatamente o que eu estou falando. Cara, deve ser muito esquisito ver a sua filha namorar. Quem é que é pai e passou pela experiência de ver a filha namorar? Começar a namorar. Deve ser difícil, não, cara? Você criou com todo amor, chega aquele cara com aquele bigode ralo, né? Porque é adolescente, né? Aí vem com aquele cara com aquele... E aí, mano? Você fala, mano? Como assim, mano? Que time que você torce? Ah, né? Nossa, deve ser muito esquisito, cara, porque filha, na relação com o masculino, filha é um negócio quase intocável. E essa mulher chega namorando um dia, você não tem controle. Então a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora o medo. Inclusive, eu acredito de verdade que tem muito ateu que tem medo de Deus, e aí eles, na verdade, falam sobre um Deus que não existe, por na verdade terem medo de que Deus se pareça com o coração deles, nessa projeção. Eu tenho um amigo ateu que fala mais de Deus do que eu. Ele deve estar assistindo aí um dia. Ô Ed, para com isso, pô. Ed foi criado na igreja e se tornou ateu. É o Raul? Caramba. Se Deus for igual eu sou, não dá para confiar em Deus. A gente vai projetando em Deus as nossas decepções. É difícil de confiar em Deus que ama. É difícil confiar em Deus que ama. A Bíblia não fala que Deus tem amor. Quem tem amor sou eu, é você. A Bíblia fala que Deus é amor. E que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Na verdade, na queda, a gente se esqueceu do caráter de Deus. Deus é amoroso. Quando ele pergunta, Ieká, Adão, você fez isso, eu sonhei coisas boas com você. Eu lamento. Então, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós migramos da complementaridade também para o autoritarismo, como consequência da queda. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, e com o sofrimento você dará à luz, e o seu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. O desejo de Deus era complementaridade. Mas agora, como consequência da queda, não basta me relacionar com você, eu tenho que mandar em você, e eu tenho que mostrar quem manda. Domingo à noite, a gente chegou do culto, estava passando Fantástico, exatamente numa reportagem de um homem que desfigurou o rosto de uma mulher. Não consigo lembrar quantos socos, mas foram muitos socos. 60 socos. 60 socos. Aí você se pergunta, o que está por trás? Eu te respondo.
a mim. O que está por trás? Eu preciso infundir o meu desejo em você. Isso é consequência da queda. Essa necessidade de mostrar quem manda é consequência da queda. A ideia de Deus é sempre que a gente fosse complementaridade. Eu vou falar aqui algumas coisas, irmãos. Mas não tem nada a ver com o meu ego, com a minha necessidade. Eu queria ensinar os homens aqui. Eu fui o primeiro a dar banho, tanto no João quanto na Maria. Fiz questão de ser. Enquanto eu pude, eu dei banho. E troquei fraldas. Porque trocar fraldas, as fraldas não vêm com uma inscrição. Coisas de mulher. E ontem, a Mayra estava com essa gripe, né? E foi eu quem lavei toda a louça, e sequei toda a louça, e que fiz o macarrão à noite para nós. Porque não tem coisa que é de homem, coisa que é de mulher, é complementaridade, meus irmãos. A gente vive hoje num tempo em que mulher trabalha e que homem trabalha. Raro algumas exceções. Então por que a mulher deve ter dupla jornada e você só trabalha uma vez por dia? Não, meus irmãos. Porque o sonho de Deus era complementaridade. O que acontece agora é fruto da queda. Por que mulher lava roupa e homem não lava roupa? Ajude sendo complementar. Então, eu estou tocando em assuntos aqui porque o machismo, ele vai aparecer no sorrateiro, sabe, gente? Quem é que disse que mulher é que cuida de criança? Sabe? Tem muita gente falando de críticos à questão da homoafetividade versus a heteroafetividade, mas tem muito menino afeminado por falta da presença masculina. Tem muito menino afeminado porque não tem o pai como referência. E daí você faz o discurso, mas na prática você não vive como um pai presente. Seja presente, seja um pai presente. Então, o que eu não gosto é da hipocrisia, sabe? O desejo de Deus é complementaridade. E a Mariazinha ajuda em casa em tudo. E o João é um preguiçoso, assim como o pai. Mas aí o pai sai da preguiça e fala: João, vem ajudar. Aí ele começa a ajudar, e aí começa a brincar, aí... Ô João, continua, filho. Aí ele vai, e é assim. É assim. Então, homens, sejam homens de verdade. Homem que é homem protege mulher. Homem que é homem cuida de mulher. Homem que é homem serve a sua mulher. Porque a Bíblia fala sobre o desejo ser para o homem. O apóstolo Paulo ensina isso, mas fala que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua própria vida por ela. Então, para de ser hipócrita, tá bom? Pronto, falei, vou mudar de assunto porque já começou a pegar mal. Os caras já estão olhando meio estranho para mim assim, né? O cara já falou do Parmeira, agora já está mandando essa aí na lata. Vou trocar de assunto. De que lado você está? O cara já está perguntando. Que lado você está? É boa a sua brincadeira, sabe por quê, cara? Eu estou do lado da felicidade, cara. Sabe por quê? E muitas vezes vai no gabinete do pastor já com o negócio já desandado já, entendeu? Não era melhor ir antes? Pastor, como é que eu vivo no casamento? Estou no lado da felicidade. É muito melhor lavar uma louça e ser feliz do que viver com uma mulher mal-humorada, porque faz tudo em casa e a gente não... Entendeu?
maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra por sua causa. Versículo 17. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Maldita é a terra por sua causa. Por que existe terremoto? Por que existe maremoto? Por que existe existe desigualdade? Por que existe seca? Porque maldita é a terra por sua causa. A Bíblia fala em Romanos, no capítulo 8, que a terra sofre dores de parto, aguardando a redenção. Então, a gente agora saiu do cuidado para a exploração. E nessa exploração, nós estamos destruindo o planeta. Isso é consequência da queda. Consequência do ser para ter e consequência da queda. Por isso que nós estamos chegando numa tensão entre o nível de consumo da terra versus a capacidade da terra de fornecer matéria-prima para tudo que nós consumimos. A gente chegou nessa tensão por causa da queda. Agora, estudar a queda é explicar um pouco de por que existe mal no mundo. Porque o sonho de Deus não era a maldade no mundo. Não era. Então alguém vai me falar assim: se Deus existe, por que tem fome na África? Eu respondo: porque pessoas más, com más intenções, exploraram. Se Deus existe, por que existe terremoto ou maremoto? Vou explicar: porque maldita é a terra por sua causa. Se Deus existe, por que existe doença? Por que existe câncer? Vou explicar: porque agora nós estamos sob maldição. Se Deus existe, por que existem tantas doenças psicoemocionais, psicológicas? Porque agora nós vivemos a partir da queda. Então você não consegue entender o restante das Escrituras, o restante das narrativas, até a necessidade do Messias, se você não entender esse capítulo. E quantas coisas estão envolvidas nesse capítulo, entendeu? Mas eu quero terminar com uma luz de esperança. E olha que lindo. Ontem eu estava lendo que esse texto que eu vou ler agora, o último versículo de Gênesis 3, também os rabinos interpretam como a esperança messiânica. Isso é chamado de proto-evangelho, que é o seguinte: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e no singular o descendente dela. Aqui é o proto-evangelho. Haverá um Messias que pisará a cabeça da serpente, que pisará a cabeça de Arum, que pisará a cabeça do mal. Você vai lhe ferir o calcanhar. E aí a gente acha, ou a gente crê, melhor do que achar, que essa esperança foi construída no ministério de Jesus e que na cruz ele pisou a cabeça da serpente, triunfou sobre o mal. Essa é a esperança. E que a partir de Cristo, que a gente volte a acreditar que aquilo que Deus diz que é bom, a gente acredita que é bom, e aquilo que Deus diz que é mal, a gente volta a acreditar que é mal. A gente volta para a nossa complementaridade. A gente volta a lidar com o planeta de forma saudável. Nós somos as primícias, segundo o apóstolo Paulo. A igreja são as primícias do reino. Eu poderia dizer, sinais do reino de Deus serão vistas por meio da igreja. Igreja é instituição, CNPJ, número? Não. Aquele com
coração de servo. Aqueles reunidos com o coração de servo. Aqueles que desejam se alegrar em Deus. Aqueles que desejam educar os seus filhos nos valores